aqui primeiro deixar indicado para vocês aí o canal dono do vídeo aí, se chama Corinthians Grande, vou deixar o link deles aqui para quem quiser assistir outros vídeos do canal. Então é isso aí, Corinthians 2, Santos 1, semifinal do Paulista de 2001. Vamos lá. Domingo de decisão em São Paulo. A disputa por um lugar nas finais do Paulistão. Aqui no Morumbi, um duelo... Qualquer momento que você quiser parar, você me avisa aí, Lucas. Ok. Mais emocionantes. Eu já paro aqui no começo com o Paulo Nunes do Corinthians, né? Não viveu a época e nem viveu a conturbada transferência aí do Paulo Nunes para o Corinthians. Eu lembro que na época eles cantavam a música de Paulo Nunes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Timão. Assim que ele chegou. É um jeito gostoso, né, de ser apresentado no clube. Eu já vi entrevistas do Paulo Nunes falando que ele foi muito bem tratado dentro do clube por todo mundo, mas a pressão da torcida, a ameaça e tal, chegou uma hora que ele não aguentou e teve que pedir para sair, né? Bora lá. As jogadas decisivas. Dois pênaltis desperdiçados. A estratégia dos treinadores. O nervosismo em campo. Os juízes têm que ter mais pulso. A explosão da torcida. A tristeza dos derrotados. E o desabafo de quem está a um passo do título. Quem trabalha acredita, consegue, nós conseguimos. Nossa, eu lembro muito. Tudo isso você vai ver daqui a pouco, aqui no Cartão Verde. Época que os dois clássicos eram feitos no Morumbi, né? Sempre jogo cheio, torcida dividida, bons tempos. Bom, o Corinthians sai no ataque. Rogério coloca a falha do Claudemiro, entra o Everton e uma chance impressionante que o Paulo Nunes perdeu. Bateu com a perna errada, né? Foi a bola para bater de pé esquerdo. Se ele bate de pé esquerdo, tá feito o gol. Santos veio, Robert com uma grande chance, quase fez. Corinthians de novo no ataque. Aí o Marcelinho caiu sozinho. E aí o lance do pênalti, do jogo. Foi nada, hein, juizão? Você achou pênalti esse lance? Não dá pra ter certeza não, mas tá com cara de cavado, né? Muita gente tava cobrando a expulsão do Otacílio. Pra mim não é o caso. E por que cobrou o Dodô? Aí o pênalti a favor do Corinthians. Mesma coisa, a bola bate na... Perdeu. Aí voltar aqui que não... Deixa eu ver se eles vão mostrar o replay. Vai nada. Muita gente tava cobrando a expulsão do Otacílio. Pra mim não é o caso. E por que cobrou o Dodô? Não dá pra ter certeza não, mas me parece meio mandrake aí. Mesma coisa. Você achou? Eu achei... Eu já vi esse lance algumas vezes. O jogador do Santos pega o jogador do Corinthians, assim. Pega? Pega. Por que esse foi bem rápido, mas... pega, por assim. esse ângulo aí, me parece mais aquela forçada do jogador. Mas confio na sua chamada. Foi malandro, né? Deu aquela atrasada, o zagueiro deu no embalo e pegou, mas foi pênalti, sim. Era bem comum antigamente. A gente era até meio acostumado. O jogador, quando dava aquela segurada e o zagueiro acertava, a gente já chamava pênalti. Hoje em dia, nem sempre é pênalti, né? Quando o juiz percebe, ainda mais com o VAR, que chama e vê que o atacante busca o contato primeiro aí. Hoje em dia é mais difícil esse tipo de lance. É importante ressaltar aí também o contexto, né? Esse daí era o segundo jogo da semifinal. O jogo de ida também no Morumbi tinha sido 1-1. E dois resultados iguais, a vantagem era do Santos, né? Então, se o jogo termina em empate também, o Santos classificava. Até por isso, o Corinthians vai tomar mais as rédeas do jogo do que o Santos. E nessa época não se tinha tanto medo de perder, né? Os times jogavam mais aberto, quem precisava do resultado buscava o resultado.
Hoje em dia os times cozinham, né? Mesmo precisando do resultado, eles cozinham o jogo. E mesmo o Santos com a vantagem, você vê que eles não estão jogando totalmente atrás, eles têm as chances deles também, então acho que era assim, pode me chamar de saudosista, até eu nem sou dessa época assim, mas eu acho que era mais legal, mais divertido de acompanhar, talvez. Como entretenimento era muito melhor, né? E sempre gerava boas histórias, porque os dois times, como não tinha esse medo grande assim de perder, então gerava muitas situações interessantes no jogo. O Marcelinho tem perdido pênaltis decisivos e os dois bateram. Foi estranho. Uau! Foi o Everton. Foi um jogaço, né? Lá em casa. Tem Paulo. Foi. Aliás, uma declaração interessante do Rincon. Hoje em dia, a zaga tomar um gol desse aí, o cara chegar tão inteiro assim, sozinho para cabecear, meu Deus do céu, o mundo acaba no outro dia. Foi um volante do Santos que fez o gol, né? Para quem não reconheceu aí, vai passar o replay. O gol foi do Renato, né? Que jogou por anos no Santos, rodou na Europa, a seleção brasileira, e depois voltou para encerrar a carreira no Santos também. O Renato jogou até uns 5 anos atrás aí. Nessa época ele era um menino ainda, não muito conhecido. Jogava muita bola ele, né? Um jeito bonito de jogar o Renato. Nossa, agora você me surpreendeu falar que tem uns 5 anos só que ele parou, porque, 2001 ele já estava na ativa. Eu acho que ele... Eu posso ser exagerado, mas acho que ele parou entre 2018 e 2019. Pelo Santos mesmo. Pelo Santos, eu lembro que ele encerrou no Santos mesmo. Uma declaração interessante do Rincon, quando perguntaram a ele por que ele não bateu o pênalti no segundo gol, ele disse que em Mogi ele quis bater porque ele queria ser o artilheiro do campeonato. Então, como temos agora, ele que bate. Aí o Marcelinho... Esse gol aí. Você viu essa câmera... Pode falar. Pode ir. Não, eu ia falar. Você vê aí na câmera de trás, no gol, o jeito que o Marcelinho bate na bola é bonito demais, cara. Cara, eu tenho esse lance assim, muito perfeito na minha cabeça. Antes desse gol, né, teve um pênalti, antes dos gols, na verdade, teve um pênalti desperdiçado pelo Santos, em seguida teve um pênalti desperdiçado pelo Marcelinho, que ele chuta na trave, e aí, como o Corinthians precisava mais do resultado, né, precisava do resultado positivo, e saiu atrás, isso daí meio que foi um alívio para o Marcelinho Carioca ter feito o gol depois de perder o pênalti. Ainda teve aquele capricho de maldade, né, de bater numa trave, bater na outra. Puta que pariu, sensação muito boa relembrar isso. E a inteligência do Ricardinho, que bola. Essa bola aí foi do André Luiz. Do André Luiz? Eu jurava que era o Ricardinho. Foi do André Luiz. Ele quis bater. É o André com a bola aí. Do campeonato. Então, como temos agora, ele que bate. Pode ver que é o camisa 6, é o André ali. O Ricardinho dá o passe pro André, e o André dá o passe no Marcelinho no meio. O Fábio Costa ainda empurrar o cara lá dentro da rede. Olha uma canetinha gostosa. Maurício. Já que eu citei o Ricardinho, ele bateu esse escanteio aí, o que vale lembrar desse jogo aí foi o professor Luxemburgo sendo revolucionário. Para quem não é da época e para quem relembrar, esse jogo foi o famoso jogo do ponto eletrônico. Luxemburgo aí inovou com a comissão dele e colocou um ponto eletrônico no Ricardinho e no Maurício, se não me engano. No Maurício também, o Maurício usou também. O Maurício goleiro. Eles usaram o ponto eletrônico o jogo inteiro e aí foi descoberto só depois do jogo e deu muito buchicho aí e aí foi proibido para a final. Mas antes disso, o Luxemburgo contratou advogados para ler o regulamento, ver se não tinha nenhum impeditivo aí, então ele foi baseado na regra aí para poder utilizar o ponto eletrônico. O Ricardinho treinou durante a semana aqui esse ponto para ver se não ia incomodar, se não ia cair, enfim, para fazer o teste, né, antes do jogo. Quando o pessoal fala aí do Luxemburgo, na época ele era um cara revolucionário à frente do seu tempo, né? Esse daí é um bom exemplo, né?
E se você imaginar aí, mais de 20 anos atrás, ter essa inovação que não é utilizado até hoje, tem muitos esportes que, por exemplo, futebol americano, o NFL, os jogadores principais, eles usam um ponto para se comunicar com o treinador, e aí, na época, o Luxemburgo, não na época, mas acho que alguns anos depois, ele falou que isso seria normal no futuro do futebol, e esse normal nunca chegou. E eu lembro que, na época, também eles tiveram cuidado de fazer a construção desse ponto de silicone, para caso o Ricardinho tomasse uma bolada ou algum choque dentro de campo, não machucasse o ouvido dele. Sim, sim. Bastante, né, tentando um gol. E o tempo estava favorável ao time do Santos. Aí já estava praticamente nos dispor. Famosa cera. Rincon jogando para os Rincon caras. jogando no Santos, né? Para quem não sabe, o Rincon, depois do Mundial de 2000, foi jogar no Santos. E não sei se você sabe também, mas esse ano foi o ano que o Marcelinho saiu do Corinthians tretado. Foi o mesmo ano de toda aquela polêmica. E aí, alguns meses depois, ele estava jogando no Santos também, o Marcelinho Carioca. Uns segundos antes do final. O Santos procurava segurar a bola no ataque, através do Robert, que de novo fez uma grande partida, está numa fase extraordinária, o Robert. Tá. Agora esse tempo de desconto normal e não normal também, né? Não é sempre que numa decisão o cidadão dá 3, 4 minutos de desconto. Eu bem que achei que... Aí o Corinthians no Só ataque. bola, hein? Algumas oportunidades de bolas paradas. Fábio Costa tranquilo. Nessa altura do jogo, o Corinthians tinha que correr, partir para o risco. Que isso? Esse lance, por exemplo, foi Que fez a falta? O Rogério. O Rogério Pedalado estava com a sensação que era ele, mas não tinha certeza. Era ele. Você quer pausar um pouquinho? Não. Ah, que eles falando, peraí. Ainda não. O Rogério, que é muito lembrado pelas pedaladas, mas para quem não viu jogar, tem que saber que ele jogou muita bola, viu? Foi um excelente lateral. Ele era muito bom, além das faltas, né? O Rogério jogou no meio e depois ele foi para lateral, mas no início do Corinthians dele foi jogando no meio. Tanto que você pode ver esse jogo aí, ele está inscrito no campeonato com a camisa 8. Ele já fazia as duas, mas ele jogava... Às vezes ele jogava pelo meio também. O Rogério e, para lembrar aí, o David, né? 2 jogadores que jogaram muita bola e por causa de alguns lances específicos aí... O David está nesse jogo pelo Santos. Ele entra no decorrer do jogo ou ele começa jogando? Putz, agora eu não lembro, mas o David está nesse jogo pelo Santos e no segundo semestre ele vai para o Corinthians. Aí ele joga o segundo semestre de 2001. Ele inverte com o Marcelinho. Isso, e o segundo semestre de 2001 e o ano inteiro de 2002, que ele jogou muita bola em 2002. 2002 é o primeiro ano que eu tenho lembranças do Corinthians, então um dos primeiros jogadores que eu gostei assim foi o David, que o David jogou bola. Ele jogava muita bola e aí ficou com o final de carreira aí como se não fosse bom jogador por causa daquele lance. Mas ele jogou muito. Mas foi muito bom jogador. E aí replico pro Rogério, porque foi muito bom e por causa das pedaladas meio que apaga um pouco. Porque o Rogério vinha de uma carreira no Palmeiras também, né? O Rogério jogou no Palmeiras e depois ele não se acertou com o Palmeiras, veio jogar no Corinthians, jogou alguns anos também no Corinthians, ele foi bem nos 2 clubes, mas acho que no Corinthians ele teve mais destaque ainda. Ele chegou a fazer um gol de título, né? Ou foi gol de eliminação contra o São Paulo, não me recordo, Rio-São Paulo. Foi na final do Rio-São Paulo de 2002, que ele faz aquele 2002. Gol de falta, que a gente empata o jogo e é campeão lá no Morumbi. Aquele gol também, pelo amor de Deus, que golaço, né? A gente nunca mais... Quanto tempo a gente assiste o futebol atual, você não vê um gol de falta daquela forma, daquela plasticidade? Muita bola, Rogério. De novo, o Corinthians. Olha o Gil. Ataque, de novo. Vale tudo, Gil. Muita personalidade, mostrou mais uma vez isso. Capitão agora para o Cláudio Miro. Nessa altura já estava em campo o Gil, que entrou no lugar do Paulo Nunes.
Mas o Corinthians, na verdade, tinha o domínio das ações, mas não tinha finalização, né? Não conseguia finalizar. Foi bem marcado, né? Pô. Ricardinho. Nossa senhora! Sozinho! Mas ele até cabeceou bem, né? Cabeceou pro chão, Ele tava- fez uma puta defesa. Quase o Marcelinho. Tava sem embalo, né? Porque ele veio de trás pra cabecear. Aí, ó, Calma aí que a gente precisa... Talvez tenha gente que não saiba, né, do contexto que você introduziu aí. Esse daí era final de jogo, faltava 15, 20 segundos, e aí o Corinthians teve oportunidade ali pela esquerda, e depois vocês devem ter visto muito esse lance já por aí, esse é um dos gols aí muito comemorados. Eu gosto de lembrar desse gol, Lucas, eu lembro, assim, perfeitamente o que eu estava fazendo, e foi um dos jogos que fez eu perceber que não dá para você deixar o jogo do Corinthians antes, porque eu estava assistindo na televisão, como isso faz já 24 anos, as televisões, você apertava o botão, ele afundava, e quando você soltava o botão que ela desligava. E nesse momento aí, eu levantei para desligar a televisão e apertei. Quando eu apertei o botão, saiu o gol. Então eu comemorei o gol com o botão na televisão, assim, para não desligar a televisão na hora. Caramba! Por isso que eu tenho muito na memória esse gol aí e o que eu estava fazendo. Corinthians a tentativa, quase o Marcelinho no chute direto. Esse é o grande jogada do Mineiro. Marcelinho, tá lá, acha. 10 segundos para acabar o jogo. Esse lance aí, depois se você puder pausar pra gente comentar sobre ele. Nossa. O que acontece nesse lance aí? A bola tá no campo de defesa do Santos, né? Tá faltando poucos segundos para acabar o jogo. O jogador do Santos rifa a bola. Em vez dele rifar para lateral, porque se a bola sai na lateral, algum jogador do Corinthians tem que correr, bater o lateral, aí provavelmente acabaria o jogo. Mas ele chuta para frente, a bola continua no jogo. Então aí o Corinthians retoma, alguém lança para o Gil na ponta esquerda, o Gil dá essa pisada, o zagueiro do Santos lá que escorrega é aquele André Luiz, que jogou, depois fez até, deu certo no Santos, jogou no Botafogo, jogou no próprio São Paulo. Que nunca perdoou ninguém, né? Só perdoou o Gil nesse lance, porque o que ele batia era brincadeira. Ali ele escorrega, o Gil toca para trás, na verdade o passe do Gil não era pro Ricardinho, né? Era pro Marcelinho. E aí o Ricardinho grita, o Marcelinho deixa a bola passar, o Ricardinho chapa ali, e sem chance nenhuma pro Fábio Costa, né? Você vê que na hora que o Fábio Costa consegue pular, a bola já tá lá no fundo da rede. Isso é um golaço, todo o contexto do lance, a plasticidade, né? A história, o enredo todo do jogo, né? Com o contexto do lance, assim. Se fosse só um lance normal de jogo, já seria um belo gol, um lindo gol aí, pelo drible, pelo corta-luz e pela chapada do Ricardinho. Mas todo o contexto envolvido aí deixa a história desse gol muito mais bonita. E é por isso que a gente está trazendo ele como primeiro react. Aí, ó, alguém lança pro Gil, ele dá a brecada, o cara escorrega, ele toca pro Marcelinho, o Marcelinho deixa o Ricardinho na entrada da área. Maurício, você tinha certeza do gol ou já estava vendo a coisa? E tem um contexto importante para o Santos, né? Era uma semifinal tida como final, porque a outra semifinal era o Botafogo e outro time do interior, você lembra? Na imagem que você tinha parado anteriormente, mostra o placar do Morumbi falando ali o resultado, Botafogo e Ponte Preta, aí coloca o placar do jogo que eu não consegui identificar, e embaixo tá Botafogo finalista. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é aquele lance de trás, né? Isso, aquele lance de trás. Esse acho que é o primeiro corte. Ainda não te traz, não. Vai passar aí ainda. É depois que sai o gol aí, você vai ver. Esse é o primeiro lance do gol, eu acho. Aí no primeiro replay. Você vai ver que vai mostrar o placar do Morumbi. Aí, ó, de trás vai passar o placar do Morumbi. Placar eletrônico. Ó, pode pausar aí. 3-3, ó. Ponte Preta 3, Botafogo 3. Aí embaixo tá Botafogo finalista. Então,
Aí era tido, o Corinthians e Santos era tido como a final do campeonato, tanto que o Corinthians foi para a final com o Botafogo, venceu fácil o primeiro jogo, de 3-0, empatou o segundo, 0-0. Só que o Santos vinha de uma fila de 17 anos sem título importante. Era desde 84, acho que era desde o Paulista de 84 que eles ganharam, então, entre aspas, do Corinthians. Então é isso porque mesmo, o Corinthians jogava por empate em 84, e aí no Morumbi o Santos ganhou do Corinthians por 1-0 com o gol do Serginho Chulapa e acabou sendo campeão. O empate ali dava Corinthians tricampeão paulista. Então, e aí desde então o Santos não ganhava nenhum título importante. Se ele passasse essa semifinal, provavelmente bateria o time do interior, porque era mais time, e sairia da fila, né? Então a gente foi responsável por fazer eles completarem aí 18 anos, virarem maior de idade, 18 anos sem título. O Botafogo e Ponte 3-3, jogaço. O André Luiz entrou no finzinho para tentar segurar, estava acompanhando o Gil, mas não conseguiu. Maurício, você tinha certeza do gol ou já estava vendo a coisa embora? Já estava um pouco difícil, né? Mas tem como até o final. Você tinha noção do tempo? De quanto tempo estava? Acho que é isso, acho que o restante aqui é entrevista só. Tem um contexto legal aí desse de 2001, algumas curiosidades aí. Primeiro, o Corinthians havia jogado com o Botafogo na fase inicial e tinha ganhado de 5-1 do Botafogo lá na casa deles. Segundo, o Corinthians iniciou o campeonato aí lá embaixo, só apanhando. Aí eu não lembro exatamente quem era o treinador, aí trouxeram o Luxemburgo. E aí, para se classificar, o Corinthians precisava fazer uma campanha histórica, tipo, de 10 jogos, ganha 9. Eu não lembro exatamente o número, mas era algo, assim, uma média absurda. E o Corinthians conseguiu e acabou se classificando. Tanto que você vai ver aí o segundo jogo, o Santos está de branco e o Corinthians de preto. Significa que o Santos era o mandante, porque o Santos tinha a melhor campanha e o Santos tinha vantagem do empate, né? Então, tem essas curiosidades. E também o Botafogo que a gente pegou na final, tinha alguns jogadores que depois vieram jogar no Corinthians. O Doni era o goleiro do Botafogo. Tomou um gol de falta do Marcelinho. Tinha um meia, acho que era Luciano Ratinho, que depois veio jogar no Corinthians, se você se recorda, ele não virou muito. Lembro dele. E tinha o Leandro, atacante, que depois fez certo sucesso no Corinthians, saiu, rodou e depois se consolidou no São Paulo. Mas esses 3 jogadores jogavam no Botafogo nessa época. E aí, já no ano seguinte, eles vieram para o Corinthians? Não, eu acho que no segundo semestre já. Tá. E aí teve a mudança, né, invertida. David, quem você citou, veio para o Corinthians. Marcelinho teve toda a briga lá interna, porque ele tinha acusado o Ricardinho de ser o cagueta do elenco para o Luxemburgo, né? E depois descobriram que era mentira dele. O elenco se virou contra o Marcelinho, exigiu a saída dele, aí ele saiu e foi jogar no Santos. No Santos, né? Contexto legal. Acho que foi um vídeo interessante para a gente trazer aí no nosso primeiro react. A gente vai fazer mais aí. A gente ainda não sabe quais jogos fazer, mas sempre que tiver um jogo assim mais importante, clássico, algum momento histórico do Corinthians, a gente vai procurar algum jogo interessante para trazer para vocês. Se vocês tiverem sugestão de react aí também, pode deixar nos comentários aí que a gente estuda o melhor momento para fazer o react aí. E como está passando a mensagem aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, né, daquele like maroto e manda esse vídeo aí para os seus amigos aí, corintianos, não corintianos, que é uma história legal do futebol ser relembrado. É isso. E tem algum jogo assim, Lucas, que você tem a vontade de assistir, reagir? Porque foi legal esse react aqui, acho que dá pra gente fixar esse quadro. Foi. Eu assisto bastante esses jogos aí históricos, vitórias do Corinthians, até pelo momento atual que a gente vem passando, né? Às vezes eu fico assistindo esses jogos aí. Eu gosto bastante de ver jogos do final dos anos 90, do time bicampeão brasileiro, campeão paulista, e do início dos anos 2000, que a gente batia bastante no São Paulo, né? Aí nós fomos campeões Copa do Brasil,
campeões paulistas, torneio Rio-São Paulo, a gente chegou na final do Brasileiro, perdemos para o Santos. Então eu gosto bastante de ver jogos dessa fase aí. Então, né, durante esses anos aí, um recorte de 6 anos mais ou menos, tem vários jogos legais, tanto contra as equipes nacionais como contra nossos rivais estaduais aqui. Quando a gente vai ter um clássico, eu sempre procuro algum jogo antigo deles para reassistir. Então, no final de semana a gente vai ter o clássico contra o Santos, eu vou assistir mais alguns outros jogos aí, do Corinthians e Santos, para relembrar, e quando tem contra o Palmeiras eu faço a mesma coisa, mas eu acho que o vídeo que eu mais reassisti em toda a minha vida é os melhores momentos do Mundial de Clubes 2012. O que eu reassisti esse jogo não está escrito. Quem sabe um dia a gente traz para vocês. Esse daí eu confesso que eu assisti pouco, viu? Eu vejo mais o lance do gol do Guerreiro, mas esses jogos aí, acho que as finais do Rio-São Paulo de 2002 contra o São Paulo e as finais do Paulista de 2003 eu já assisti inúmeras vezes. Esses eu já assisti pouco, então é bom que o que eu já vi muito, você viu pouco, o que você viu muito, eu vi pouco, vai ser legal a gente interagir. Mais uma vez, obrigado aí, é isso aí, e fiquem ligados aí para mais reacts e outros vídeos nossos, e vai Corinthians! Vai Corinthians!